Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um programa de entrevistas da Saúde Line TV. No programa de hoje a gente vai conversar sobre a cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral. E para conversar sobre esse assunto eu tenho aqui do meu lado o Dr. Rafael Barreto. Ele que é ortopedista e também especialista em cirurgia de coluna. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Bom, primeiramente eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é a cirurgia minimamente invasiva e como que ela ocorre. Bom, a cirurgia minimamente invasiva é uma técnica que tem evoluído muito na medicina em geral, não só na parte de ortopedia e neurocirurgia. Ela vem se desenvolvendo nesses últimos 20 anos, né, para diminuir a agressão ao tecido e a agressão ao organismo da pessoa. Isso proporciona uma reabilitação, uma restauração da função e do retorno à vida diária da pessoa e às atividades físicas muito mais precoce do que na cirurgia convencional, né? Ela nem sempre está voltada a fazer pequenas incisões, pequenos cortes. O principal objetivo é diminuir o dano interno, a lesão na parte muscular e nos ligamentos internos, né, da coluna, no caso que a gente está falando. Para quê? Para que o paciente tenha uma recuperação mais rápida e consiga retomar sua vida diária também num período mais curto. E para quais casos que ela é indicada? Bom, hoje em dia a cirurgia minimamente invasiva ela é indicada para todas as doenças da coluna vertebral. Porém, não são todos os pacientes que vão ter a indicação de fazer esse procedimento, né? Então, o que se aconselha é você individualizar o tratamento, procurar o seu médico especialista em coluna vertebral para ver se o seu caso ele se enquadra nesse tipo de tratamento. E com relação à hernia de disco, o tratamento adequado daí seria a endoscopia da coluna vertebral, é isso? Isso. Hoje em dia a endoscopia é a técnica minimamente invasiva mais difundida no mundo, né? Uma técnica também que já tem mais de 20 anos de experiência, principalmente no Oriente e na Europa. E é uma técnica que proporciona uma recuperação muito mais rápida. Ela é feita sob anestesia local, né? Não há corte da musculatura, utiliza um dilatador e uma cânula, né? E dentro dessa cânula se introduz uma câmera, a qual vai mostrar o local exato onde está essa hérnia e vai ser feita a retirada com menos dano àquele disco, principalmente porque são pacientes jovens geralmente, e eles vão ter uma sobrevida maior, uma duração maior da função desse disco sem lesão. E nesse caso, quem é que pode fazer essa cirurgia? Tem algum tipo de restrição de idade ou uma faixa etária específica? Não, na verdade não. Todas as pessoas estão aptas para fazer esse tipo de cirurgia. Hoje em dia a gente tem uma faixa etária muito ampla, desde adolescentes de 14, 15 anos até idosos de 80, 90 anos apresentam problemas que podem ser resolvidos através da endoscopia. A hérnia de disco, a faixa etária mais comum seria em torno dos 20 aos 50 anos. Que é a faixa onde o disco ainda é um disco bem hidratado, então é um disco mole, ele tem mais conteúdo e mais movimento para poder extravasar. Mas como eu falei, essa faixa está se ampliando e cada vez mais pessoas mais jovens e mais idosos estão apresentando esse tipo de problema. E a endoscopia da coluna vertebral, ela substitui a cirurgia tradicional, aberta, ou então cada tipo de cirurgia é indicado para um caso diferente? Bom, a cirurgia minimamente invasiva ela substitui a cirurgia convencional na grande maioria dos casos, mas tem que ser individualizado o tratamento. Então, quem tem algum problema de hérnia de disco ou de estreitamento de canal vertebral ou alguma fratura da coluna vertebral, alguma doença tumoral e que seja indicado um tratamento minimamente invasivo, tem que procurar o seu médico especialista em coluna para verificar a possibilidade ou não da realização do procedimento. As vantagens que ela tem em relação à técnica convencional seriam um tempo menor de internação, um sangramento menor, menos agressão ao tecido, uma recuperação mais rápida à vida diária e à atividade física e também ao trabalho. Então a gente consegue encurtar aí em torno de 50% a 70% o tempo de recuperação desses pacientes que são submetidos à cirurgia menos invasiva. Você citou aí como benefício o tempo de internação. O paciente, mesmo assim, ele precisa ficar internado, por exemplo, ele entra no mesmo dia e sai no mesmo dia, ou então ele tem que ficar umas horas a mais, antes e depois? Como funciona isso?
Como na grande maioria das vezes, no caso de hérnia, o tratamento ele é feito sob anestesia local, o paciente ele interna no período da manhã e no meio para o final da tarde já está recebendo alta hospitalar. Então você diminui aí bastante o tempo de internação. Nos casos das cirurgias menos invasivas para estenoses, né, os estreitamentos do canal vertebral, para fraturas ou tumores, a média de internação é de 3 a 5 dias, uma cirurgia convencional. Na menos invasiva, esse tempo cai de 1 a 3 dias, então é um tempo bem mais curto. E ainda falando do pós-operatório, depois da cirurgia, o tempo de recuperação do paciente vai de cada caso ou existe uma prévia assim de que ele já vai poder pegar peso, carregar peso, andar normalmente depois de alguns dias? Bom, tem que ser individualizado, né, esse tratamento, essa recuperação, porque dependendo do tipo de procedimento que é feito, ele vai ter um tempo de recuperação menor, mais curto. A gente encurta essa recuperação aí, então, em 50% pelo menos. Né? O carregar peso, ele sempre vai ter que ter um cuidado nos primeiros 3 meses, porque é o período de cicatrização, tanto da parte muscular, do início da formação óssea, dependendo do tipo de cirurgia que é feita, para não ocorrer a recidiva dos problemas que geraram a cirurgia. Então o paciente ele pode voltar a ter uma vida normal ou então existe o risco então de daqui a um tempo ele voltar a sentir dor? Não, normalmente o paciente retoma a sua vida normal, né? O paciente atleta ele retoma a sua atividade física de alta performance também. Então essas cirurgias elas ajudam a você tratar só a causa da dor, né? Tratar o problema que está gerando aquele desconforto e não tratar a coluna em si. Então você não agride, você não desestrutura a função daquele segmento, que seria uma vértebra, um disco e outra vértebra, né? Junto com os ligamentos e as articulações. E o paciente ele precisa se submeter a algum tipo de tratamento mesmo depois da cirurgia? Por exemplo, tomar remédio ou então fazer, sei lá, uma fisioterapia, algo do tipo? Sim, a cirurgia é só uma etapa do tratamento, né? Então, dependendo do caso, sempre tentar um tratamento clínico primeiro, né? Na grande maioria das vezes a gente tenta tratamento clínico. As cirurgias de coluna, elas são indicadas geralmente após 2 a 4 meses de um tratamento conservador. Se ele falhar, a gente vai indicar um procedimento cirúrgico, né? De preferência o menos invasivo. A cirurgia que tem que ser feita com urgência, que tem que ser resolvido mais rapidamente, é só nos casos onde o paciente tem uma dor intratável, quer dizer, a gente ficou 2 meses tratando, não melhorou, ele vai ter que se submeter à cirurgia para ter uma qualidade de vida e retomar a sua vida diária mais rápida, ou se ele começar a apresentar alguma alteração de função, uma perda de força, uma fraqueza, né, que seja de caráter progressivo. Então a gente indica a cirurgia antes de completar esses 2 a 4 meses de tratamento. Isso antes. A cirurgia então é uma etapa e depois da cirurgia sempre há a recuperação. Então você vai ter que fazer sempre um trabalho de reabilitação. Isso fica por conta de um fisioterapeuta ou de um educador físico que vai montar um treinamento específico para aquele paciente e para aquela doença. Bom, doutor, a gente falando no programa de hoje especificamente sobre a hérnia de disco, eu gostaria de saber quais são os sintomas. Vamos supor, a pessoa lá na casa dela sentiu uma dor nas costas. Já pode ser sinal de hérnia de disco? Não, dor nas costas é uma dor muito frequente, né? Então, 80% da população vai sofrer uma dor nas costas em algum momento da sua vida. Então, é uma das queixas mais comuns de procura ao médico, seria dor nas costas, né? Só perde para enxaqueca. Então, qualquer dor não quer dizer que seja hérnia. Agora, aquela dor, né, desencadeada após um esforço físico, né, de origem súbita, de grande intensidade, que incapacita o movimento, não acha uma posição para ficar sentado, né? E que após uns 2, 3 dias ela desencadeia a irradiação para a coxa, para a perna, para o pé, né? A famosa dor ciática. Essa dor ela pode ser uma hérnia de disco. Então, assim, para a gente entender melhor o que é a hérnia de disco, como é que ela ocorre, aqui a gente tem um segmento de disco, uma vértebra, um disco e outra vértebra, né? O disco ele é composto por um anel, que é a parte externa dele, que seria o ânulo, que é
são uma rede de fibras bem espessas, né, que contém a parte interna do disco, que seria o núcleo, que é o gel, que é o amortecedor. Então o disco intervertebral ele tem uma função de estabilização e principalmente de amortecimento de carga, né? Então quando há a ruptura desse anel do disco e o extravasamento do ânulo, como a gente vê aqui, essa ponta vermelha, a gente tem a formação da hérnia de disco. Então, vai desencadear essa dor nas costas, 2 a 3 dias em geral começa a ter uma dor irradiada para o membro, né, por conta da compressão dos nervos e a dor ciática que se desenvolve. Então a recomendação é sentir uma dor parecida com essa que você citou, já procurar um ortopedista, um especialista para ver o que é. Sim, esse tipo de sintoma, né, ciática, a fraqueza, dormência, né, dor de aparecimento súbito, dor noturna, são os chamados red flags, né, as bandeiras vermelhas que a gente tem que ter, então são os alertas. Isso é mandatório a procura de um especialista na área para poder fazer uma investigação e excluir uma doença mais importante. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigado, viu, Dr. Rafael Barreto, que esteve aqui com a gente hoje. Volte sempre, as portas estão sempre abertas. Obrigado, Thiago, foi um prazer, com certeza voltaremos. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima.